Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou a doutora Priscila e você que está entrando aqui pela primeira vez, lembre de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse conteúdo. Aqui a gente fala sobre as emoções e sobre as nossas percepções de como somos quando seres humanos, tá? O que eu vejo desde toda a minha parte clínica, que os pacientes nunca entenderam interiormente como eles funcionam. Então, o que eu trago da minha medicina ao longo da vida, do passado, que eu vou mostrar para vocês o que é novo e o que é neurociência afetiva, tá? Se você escutou o vídeo passado, a gente falou sobre a triangulação, o famoso triângulo de Karpman, que a gente utiliza para explicar algumas coisas de como as pessoas são vítimas em papéis, enquanto elas são salvadoras, enquanto elas são agressoras. E que nem eu disse, a vítima, ela procura ajuda, o salvador procura ajuda, mas o agressor, muito dificilmente, ele vai assumir esse papel de agressor e vai procurar ajuda para transformar a vida dele e ser uma pessoa melhor para ajudar outras pessoas. Então hoje eu quero focar com vocês na vítima. Por quê? Porque a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo provavelmente se identificam com algumas dessas características da vítima. A vítima aqui eu não tô falando, gente, pontualmente de abusos e coisas nesse sentido, tá? Eu venho mais para a área de que eu quero explicar para você que emoções e sentimentos nos nossos comportamentos precisam ser avaliadas e precisam ser compreendidas. Às vezes você tá vivendo um relacionamento abusivo e não tem essa percepção. Às vezes você demora anos para perceber que você tem um problema no relacionamento. Exemplo, você é casada há anos e não se sente bem quando o teu marido chega em casa, ou sente que toda vez que ele fala algo para você, aquilo te fere por dentro, aquilo te destrói de alguma forma. E você não consegue sair desse papel. Qual que é esse papel? De entender que você depende dele de alguma forma, mas que o teu papel como mulher, como esposa, tá preso. Então é como se você se sentisse numa prisão. Se você não casou ainda, pode ser também se você tá num relacionamento de namoro, de noivado, tá? Então o que eu quero que vocês atentem? Às vezes a gente acha que o problema é com o outro. Ai, porque o meu marido, ai, porque o fulano de tal está me fazendo mal. E isso pode ser verdade. Vem aqui, Hope. Vem aqui, Hope. Chega de latir, mamãe tá gravando o vídeo. Isso pode ser verdade. Só que, na verdade, você pode estar dentro de um processo de vítima, num papel de vítima. Então, dentro dessa triangulação, como sair desse papel? E como reconhecer, primeiro, que você tá nesse papel, que eu acho que é o mais difícil. Porque a vítima, às vezes, ela se culpa. Nossa, mas não é possível que essa pessoa, ela faz isso comigo, mas ela me ama. Então ela não consegue nem reconhecer, ela se sente culpada por sentir isso. E essa culpa às vezes vem ao longo de anos carregada. Isso aqui, o que acontece? Quando você não identifica, o seu corpo começa a dar sinais para você de que tem algo errado. Então você pode estar tendo depressão, não consegue dormir, fica com pensamentos intrusivos do tipo aquela pessoa, será que aquela pessoa me ama mesmo? Será que eu fiz aquilo certo? Será que eu fiz alguma coisa errada com a comida? Será que quando eu falei alguma coisa, ele entendeu errado, tá? Isso pode ser com comportamento, com amizades também, tá? Então, aquela pessoa que tu coloca no papel de agressora, ela não percebe que ela é desse jeito, ela nunca vai procurar ajuda. Então, você que está presa no papel de vítima, que não sente como se soltar desse papel, que não consegue se libertar de algo, né, entre aspas, assim, dessa prisão que você vive, é uma prisão interna. Porque, primeiro, você nem consegue reconhecer que você está preso nisso. O segundo passo é o quê? Você usar estratégias para você conseguir vencer essa primeira barreira, que é a barreira da comunicação, né? A primeira é você entender que aquela emoção te afeta e que você não compreende e não sabe o que fazer com isso, né? Procurar ajuda de especialistas, fazer terapia, não tentar mudar o outro no contexto de que eu vou conseguir mudar aquela pessoa, vai dar tudo certo, quando a gente casar isso vai ser transformado, ou quando ele arrumar aquele emprego novo ele vai melhorar, ou também se você é casado com uma mulher que te coloca no papel de vítima, que você não consegue controlar como ela funciona. Eu tô falando como mulher porque aqui eu sou mulher, né? Pra mim é muito mais fácil dar esse exemplo.
Então, assim, o primeiro passo é reconhecer, o segundo passo é você começar a tomar atitudes. Poxa, entendi que eu tenho um problema, eu sou uma vítima numa circunstância e eu preciso fazer algo pra mudar isso, tá? Então, que às vezes você tá dentro de um relacionamento e você tá o quê? Frustrado, você não consegue fazer nenhum tipo de... Sabe, você perde o brilho nos olhos, você acorda todos os dias, você não vê sentido no que você faz mais. Isso é prejudicial para tua parte emocional. Por quê? Porque você é um ser biopsicossocial. O que significa isso? Você precisa estar inserida num grupo e se sentir amada. Social. Você precisa socialmente se sentir pertencida ao teu bairro, às suas amizades. E bio, porque a gente traz uma biologia própria, genética, né? De costumes, de coisas familiares. Até as nossas emoções, elas são moldadas, baseadas naquilo que a gente já vivenciou no passado. E essas experiências hoje fazem a gente repetir comportamentos, eu sempre falo aqui pra vocês. E às vezes esses comportamentos direcionam os nossos relacionamentos. Então, primeiro a gente precisa o quê? Vencer essa primeira barreira, que é você identificar que você está preso nesse papel de vítima, que é onde você está com os sintomas, sufocamento, de dificuldade em esclarecer essa situação emocional, você acha que a outra pessoa está te agredindo, e às vezes ela pode estar te agredindo. No segundo passo é o quê? Você começar a entender que externamente isso é um problema, e que você precisa resolver isso, porque senão você vai entrar em relacionamentos falidos, você vai terminar esse relacionamento, às vezes, por dor, por ficar muito tempo machucada. E vai fazer o que se você não se resolver emocionalmente? Você vai cair em outro relacionamento muito semelhante. A nossa mente, ela faz essas associações. Ou seja, se você aprendeu só dor desde a tua infância. Eu tive papai e mamãe que não cuidaram de mim, eu sinto abandono, eu sinto insegurança. O que você vai escolher, a tua mente vai escolher pra você, sendo que ela só sabe fazer isso? A mesma coisa dentro dos seus relacionamentos, tá? Então é muito importante, é uma peça-chave você começar a reconhecer isso, tá? Eu não tô dizendo que é causa e consequência, tá, gente? Não é porque tu teve papai e mamãe ausente que hoje você é falido nos relacionamentos. Não é sobre isso. É um exemplo pra você entender que você tem algo a resolver emocionalmente. E lembra que as emoções, elas não são coisas externas, elas são coisas internas. Lembra? Emoção é aquilo que tu sente no corpo. Quando você identifica que você tá tendo uma crise de ansiedade, teu coração tá batendo, tua mão tá suando e você tá com medo que aquela pessoa está chegando ou que algo vai acontecer, uma ameaça invisível vai acontecer, algo que você não tem o controle, tá? Então, quando você tá nessa fase, você precisa começar a entender. Muitas pessoas se medicam, né? Vão a médicos, se medicam. Mas você começar a entender o que você precisa evoluir para a segunda fase. Eu tenho um problema, a outra pessoa que é externa não pode resolver o meu problema, eu não tenho controle de coisas que essa pessoa pode fazer, tá? E o que eu posso fazer para melhorar então? Procurar ajuda, começar a me desenvolver emocionalmente, subir uma escada de evolução. Só que como é que você vai resolver um problema, entender o papel que você tá, se você não tem nem consciência disso? É por isso que eu tô falando esse vídeo até agora para vocês. Então eu me identifiquei no papel de vítima, tá? A vítima, às vezes, ela tenta ficar cavucando um buraco para ela poder fugir disso, para se esconder, para fazer um processo de fuga. O ser humano, ele faz processos ou de enfrentamento ou de fuga. Quando a gente tem uma dor emocional, o que a gente geralmente faz? A gente procura fugir disso, não resolver isso, porque não foi ensinado pra gente compreender as emoções, mesmo que foram emoções ruins. Poxa, recebi essa carga afetiva negativa dessa pessoa, né? Uma mensagem ruim, ela me agrediu verbalmente. Ou eu interpretei que aquilo era uma agressão. Você faz o que com aquilo? Puxa, aquilo me feriu profundamente por coisas que eu já vivenciei no meu passado, lá atrás, e que agora eu entendo como se fosse uma coisa muito ruim pra mim. Então o seu corpo começa a liberar neurotransmissores e coisas ruins pra te tirar daquele lugar. E ele faz esse processo com muita rapidez, e ele é muito sábio, te mostrando que ou você foge disso ou você enfrenta essa situação. Então pessoas que ficam mais reclusas, e esse recluso na parte da vítima, ela é a coisa mais importante, porque ela chega falando assim, mas eu já tentei de tudo, eu já fiz tudo que eu podia,
eu já aceitei, eu já briguei. Será, gente? Será? Será que você só não tá preso, né? Cavocou esse buraquinho e tá preso lá embaixo? Com medo de realmente mexer em coisas emocionais que são, às vezes, dolorosas, mal interpretadas, né? E quando você começa a entender que externalizar essas emoções, conversar às vezes com a pessoa que tá ali para te ajudar, né? Ou mesmo comigo, conversar com a pessoa e falar assim, poxa, eu tenho um problema, eu preciso resolver esse problema, só que a outra pessoa não aceita. Mas não é sobre ela aceitar, é sobre você entender isso e querer realmente melhorar a sua vida como um todo, tá? Então, como que a gente vai te ajudar a resolver isso? Identificou, entendeu que você precisa fazer uma transformação, que é sair desse fundo desse poço, desse buraco, que é uma coisa que ninguém vai, às vezes, te entregar uma mão e te puxar dali, porque você, às vezes, você não quer sair desse buraco, entende? É por isso que é importante a gente entender e ter a consciência de que esses padrões de comportamento, eles precisam ser finalizados, tá? É uma coisa complexa? É possível fazer? É. Então, assim como eu digo para os pacientes sempre, você precisa começar a colocar pequenas metas e novos desafios na sua vida diariamente. Ah, e hoje você não conseguiu conversar e entrar dentro daquele assunto importante com a pessoa, né? Mas vai ter uma hora que vai ter que precisar ter esse assunto importante. Então vai ter que parar, vai ter que conversar, vai ter que ter voz ativa, né? Ah, mas a pessoa não me deixa falar. Será que ela não te deixa falar? Ou será que você tá com tanto medo de ser ouvida, de ser mal interpretada, que você não fala, você não coloca a sua voz pra fora, tá? Então, eu sei que a vítima, ela tem medo, ela tem inseguranças, ela tem fragilidades, tá? Mas o agressor também tem, tá? O agressor também tem. E vamos falar um pouco do Salvador. Nesse processo, eu falei agora, ninguém vai puxar a tua mão pra te tirar. Mas no fundo, existe uma cultura, que não sei por que nós temos essa cultura, de que alguém vai chegar magicamente e vai falar, deixa comigo que eu vou resolver tudo pra você. Não vai precisar fazer nada, tá? Só que nesse conto de fadas, não funciona muito assim, né, gente? Se funcionasse assim, a gente teria um pouco menos de problemas emocionais, né? E ao mesmo tempo, o Salvador, ele não tá ali numa posição de resgatar alguém. Na mente dele, sim. Mas pra vítima, isso não é o essencial, tá? Por quê? Porque o Salvador vai querer tirar ela dali, vai falar, não, deixa que eu faço tudo pra você, só que a pessoa não vai querer ajuda, entende? É por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque se você se identifica como recluso, preso, sufocado, e é como se nada brilhasse os seus olhos mais, nada fizesse sentido pra você, é sinal que você tá preso nesse papel. Quando eu falo preso é porque todo tipo de comportamento, todas as pessoas que a gente conversa durante o nosso dia, quando o que a gente já viveu, já passou, a gente tem que fazer o quê? A migração desses papéis. Então, o primeiro passo para a vítima é o quê? Fazer sair da posição de vítima e ir para a posição do agressor. Por quê? Porque ela precisa ter voz ativa, ela precisa falar aquilo que ela está sentindo. E muitas vezes ela esconde, ela abafa, entende? Às vezes tem um processo ali também de falar, não vou fazer isso porque senão eu vou atrapalhar a outra pessoa. E na verdade o problema está dentro dela, não está externo. Entende? Então a vítima, ela precisa querer respirar o quê? Um futuro, ela precisa querer ter vontade de fazer as coisas. Só que falar é fácil, não é? Mas é com pequenas mudanças que você se colocou no papel de vítima durante a vida toda, precisa resolver isso. E como é que sai desse papel? Começando a ter voz ativa, começando a falar, ai, mas fulano de tal não vai escutar, não sei o que lá. Mas você vai começar a sair do seu papel. Se você não sair do seu papel, eu sinto muito, você nunca vai se desenvolver emocionalmente e você vai continuar dentro do papel de vítima. Então, se você não quer sair, eu entendo perfeitamente. Agora, se você quer fazer uma mudança e uma real transformação na sua vida, comece a praticar, a falar, a se expressar. Um simples falar assim, eu digo não pra você agora, porque realmente eu não quero. Ai, vamos jantar em tal lugar. Eu não quero porque vai estar tal pessoa e eu não estou a fim de conversar com ela. Entende? E tá tudo bem. Só que às vezes as pessoas aceitam numa forma de ser sempre boazinha, bonzinho, para deixar o outro feliz.
mas no fundo você tá se rasgando no peito, doendo, tá? Então o que eu quero deixar de conclusão desse vídeo é: reconheça o papel, queira sair dele e fazer a sua vida ser transformada, porque ninguém vai fazer isso por você. E a partir de hoje, toda vez que você lembrar de mim, escutar esse vídeo, você vai falar assim: nossa, eu preciso falar que eu não aceito tal coisa, eu preciso dizer não. Eu preciso entender que se eu aceitar e continuar nesse papel, a minha vida não vai ser plena, não vai ser bela. E no fundo a gente quer o quê? A gente quer leveza nas coisas, a gente não quer que a vida seja pesada, seja um fardo, até porque a gente não merece isso, você não merece isso, tá bom? Então eu vou finalizar esse vídeo e eu quero que, se você gostou desse conteúdo, curta, se inscreva aqui no canal apertando o sininho e compartilhe com outras pessoas, porque provavelmente se esse vídeo chegar, ela vai ter muitos insights e vai começar a sair do seu processo de vítima. Obrigada!